Bom, eu vou abrir aqui a segunda rodada, cara, em que saíram reportes, né, no final, acho que no começo da sexta-feira, que vários times estavam tentando subir para a primeira rodada de novo, para o final da primeira, e que os Falcons eram desses times, junto com os Raiders e mais E alguns, se os eu não me engano, Titans? e os Titans, Titans. e foi confirmado que, de fato, depois que acabou o draft, esses três times estavam tentando bastante subir, os Raiders, inclusive, quase subiram para a escolha dos Chiefs. Mas aí acabou que não aconteceu. Começou as cinco primeiras escolhas ali da segunda rodada, do dia 2, e os Falcons subiram para a sexta escolha, né? Para a escolha 38. A troca foi com os Colts, se eu não Os estou, Colts. se eu não estou Eles tinham enganado. trocado com alguém, né? Eles desceram e aí depois É, eles pegaram a é. nossa pick. E aí os Falcons subiram para selecionar o offensive tackle, né? O mais linha ofensiva no geral, Matthew Burgeon de Syracuse. Na hora, assim, foi uma escolha que até eu tenho uma torcida de nariz, assim, falei, putz, cara, será que era o melhor nome disponível e tudo mais? E antes de falar do jogador, né, acho que queria saber de vocês o que vocês acharam da escolha, dos movimentos e tudo mais, porque eu tenho alguns pontos para rebater que acho que vai acabar tornando o cenário melhor pra gente. Eu tive um pouco igual você, eu tava na rua, né? E aí eu tava com o celular acompanhando, e aí a hora que eu vi que os Falcons trocou, eu falei, putz, vou ver. Aí eu até tomei um susto, né? Até mandei mensagem para amigo meu que manja de linha ofensiva, falei, fala mais desse cara e tal, porque eu realmente não tinha visto nada dele. Li por cima, assim, no guia, mas nem nada aprofundado. E aí depois, tipo, quando ele falou que ele poderia jogar de guard, que ele é um tackle, mas que provavelmente ia jogar de guard, aí eu comecei a entender um pouco, cara, porque a gente sabe que o Falcons tem uma necessidade de guard ali no time, na linha titular, e é um cara que, querendo ou não, vendo depois as tapes e lendo analytics de fora e até de caras aqui do Brasil que cobrem mais a posição, a gente percebe o porquê que ele foi escolhido. Ele é um cara que, assim, como teco, ele tem muita dificuldade, às vezes, com eds mais rápidos ou eds mais, como posso dizer, aqueles eds que tem Com uns sprints. envergadura boa É, também. isso, exato. Principalmente um jogo, acho que de Clemson, que até você citou no grupo mais cedo e até de tarde quando eu tava vendo, deu pra perceber bem contra o Miles Murphy, principalmente. Mas, cara, ele é um cara que, quando ele tá dentro da linha e ele tá ali na a formação para parar o jogo, ajudar o jogo corrido, na verdade, cara, ele tem um run block muito bom, cara. Então, assim, eu gostei principalmente do que eu vi nele nessa parte jogando por dentro e dentro da corrida. Acho que assim, ele pode trazer uma profundidade em alguns momentos, independente de acontecer, igual a gente sempre fala, uma lesão ou uma adaptação de jogo, de jogar ali na ponta da linha, pode, mas cara, ele é um cara que nem o Vitão falou, ele é versátil, ele joga na linha ofensiva toda. Acho que só, não sei se ele joga de center, acho que não, mas enfim, ele joga nas outras quatro posições. Ele Então, jogou, só complementando, ele jogou de right tackle um pouquinho, mas jogou praticamente a carreira do college todo como left tackle e alguns snaps como guard, mas bem poucos. então, é um cara que provavelmente não, a gente já viu entrevistas do Arthur Smith e do pessoal dizendo que ele vai ser usado como guard, então é um cara que acho que só reforça, complementa a escolha do Bijan de certa forma, porque é um dos melhores run block que veio do college e é um cara que acho que tem tudo para, não sei se de primeira, mas acho que logo nos primeiros jogos já tentar assumir a posição de titular aí para os Falcons. Então, o Burge é um cara, assim, eu acho que não só ele foi uma escolha de segunda rodada, como ele foi uma escolha alta de segunda rodada, né? 38, assim, considerando que só tiveram 31 na primeira rodada, então ainda tem esse fator. E, cara, eu sinceramente eu acho que, assim, ele tem que. Óbvio que a posição não vai ser dada para ele, mas com o capital de draft que o time investiu nele, ele, para mim, tem a obrigação de ganhar essa posição. Essa é a opinião minha. E, assim, quem a gente tem disputando com ele seria o Hennessy, né, que jogou um pouquinho ano passado, e o Jalen Mayfield, que eu acho que, tipo assim, se eu, se eu tivesse que apostar, eu acho que o Mayfield, se bobear, nem fica entre os 53 finais no roster. Eu acho que o regime realmente aceitou que foi uma escolha errada e, enfim, acontece. Mas o Burgeon, cara, assim, eu acho que ele vem para pegar essa posição de left guard, né? E aí o Hennessy voltaria para a posição original dele, seria o center reserva, né? Ali atrás do Joe Dalman. Eu acho que, pô, tá ótimo. O Hennessy como center reserva tá muito bom.
E a minha única preocupação nessa linha ofensiva agora é a questão dos tackles, né? O Jake Matthews e o McGarry são muito bons, mas assim, qualquer coisinha que acontecer já tem que acionar o Jermaine Ifedi, que eu particularmente não sou fã, mas enfim, ele ainda é bom o suficiente para estar no elenco da NFL. E o meu medo também é precisar do Bergeron jogar de tackle, cara, porque de tackle, assim, não é excelente, assim, e eu acho que, tipo assim, como guard, tende a ser muito bom, principalmente no jogo corrido. Eu acho que contra, né, o jogo aéreo, assim, né, que precisa de mais tempo ali, segurando os edges, cara, falta um pouquinho ali, mas, cara, o jogo terrestre, ele é, assim, ele é explosivo, ele vai até o segundo nível lá, ele vai procurando, né, gerar novos buracos para o running back poder passar. Então, isso é muito interessante. Eu gostei bastante do que eu vi dele no jogo corrido. E, assim, como tackle na NFL, cara, se a gente precisar botar ele nessa posição, né, que eu espero que a gente não precise, mas também não acho que vai ser um desastre completo. Assim, necessidade, lesões acontecem e tudo mais. Eu, se fosse contra eu tentaria adicionar um outro tackle ali, além do Ifedi, né, para reserva. Mas, enfim, também não dá para ter tudo. Algum lugar no elenco fica um Vai pouco ter mais buraco. debilitado, principalmente quando a gente começa a falar de reservas, né? Os titulares Exato. eu boto fé, mas assim, né, no pior dos casos, a gente pode passar um perrengue, mas também acho nada absurdo. O Ifedi, apesar de eu não gostar muito dele, ele é sólido, né? Não é maravilhoso, assim, mas, enfim, Sim. consegue sustentar um tempinho ali. Então, cara, é isso, mano. Eu acho que a linha ofensiva dos Falcons tá solidificada, né, com o Bergeron, considerando que ele consiga ganhar a posição, né, que é a nossa expectativa, pelo menos a Sim, com minha. certeza. Então, cara, eu fiquei bastante animado, né, como eu falei, eu acho que era uma das maiores necessidades dos Falcons, tanto que o Skoronski na 8 também não ia ter ficado muito chateado, mas, assim, com a board que a gente teve, eu achava absurdo o Skoronski sair pra gente, mas É, iria entender com infinitas ressalvas. é isso. E, cara, assim, acho que além de tudo isso que vocês falaram, né? O esquema tático dos Falcons, que é esse bloqueio em zona no jogo terrestre, é ótimo, é perfeito pro jogo do Bergeron. Se quem puder ver tape dele em Syracuse, cara, percebe que falando um pouquinho mais de tactics aqui, né? Mas aquelas movimentações que o Caleb McGarry e que o Lindstrom faziam ano passado, em que eles saíam da linha ofensiva se deslocando para a lateral para poder abrir o corredor para o Aldir. Ele fazia isso direto em Syracuse, então agora ele vai. E não era possível fazer isso com o Elijah Wilson, porque o Wilson era mais pesadão, então ele e o Matthews não conseguiam fazer isso pelo lado esquerdo, agora ele adiciona essa possibilidade. E assim, ele é um cara que, cara, foi bem numa eventual lesão do Jake Matthews, que não seja final de temporada, né? Eu acho que ele pode quebrar um galho, vai sofrer, vai sofrer um pouco, principalmente no jogo terrestre, mas não é um cara que chega totalmente cru também, assim, não. E a gente tem, né, pelo que eu escuto de vários insiders, um dos melhores, se não o melhor técnico de linha ofensiva na NFL hoje, que é o Dwayne Ledford, que foi o cara que aí ressuscitou a carreira do Caleb McGarry, podemos dizer assim. Então, eu acho que tem muito motivo para estar empolgado. É um plug and play ali, é um cara que eu ficaria extremamente surpreso se não fosse titular na posição de left guard. E assim, ele tá indo para guard num esquema que é favorável para ele, então você vai ver o melhor do melhor dele. E no tape ele já mostrou muita coisa boa. Cara, o Thiagão falou no começo, né, que não gostou da subida, de gastar uma quarta rodada para subir, e eu concordava até eu ver o seguinte cenário, né? Porque quando a gente fala assim, acaba sendo um movimento ruim, mas primeiro ponto que o Thiagão mencionou também lá no começo, os Falcons tinham pouquíssimos espaços no elenco, então assim, os Falcons contrataram só 6 undrafted free agents, porque não cabe mais gente, só tem uma vaga disponível agora no momento, que eles devem estar guardando para alguma emergência, ou enfim, alguma contratação muito pontual. Então, acho que esse foi o motivo. E outra coisa também, né? Cara, na primeira rodada saíram 5 offensive tackles, e antes da escolha dos Falcons, saiu um guard que era o Steve Avila na escolha 36. Então, tava ficando curto de opção, então teve uma corrida por offensive tackle aí na primeira rodada,
Tinha um Corey Malk disponível ali, mas aí foi questão 100% de preferência do time, pô, não vou julgar sobre isso, mas eu entendi estilo também. então, mas eu entendi o movimento. Cara, acabou pagando uma quarta rodada para subir 6 posições na segunda rodada. Eu acho que, olhando friamente assim, não é um péssimo negócio. E por todo esse contexto que eu acabei de falar, do número de jogadores no roster já e tudo mais, então eu acabei achando um movimento não tão ruim assim. Na hora eu acabei achando bem ruim, mas depois eu achei bem mais tranquilo.